Olá, alunos do quinto ano da Escola Municipal de Tempo Integral Antônio Bem-vindo da Luz. Aqui é o professor Adriano e estamos aqui mais uma vez reunidos para conversarmos um pouquinho com vocês, aliás, sobre nossos blocos de atividades de matemática. E hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito do nosso bloco 9 de atividade. No nosso bloco 9, pessoal, nós trabalhamos com duas habilidades principais, que é a habilidade 19, né, que está estabelecida na BNCC, onde espera que vocês sejam capazes de resolver, elaborar problemas que envolvam as medidas de capacidade e fazer essas conversões entre as medidas usuais no nosso dia a dia, e a habilidade 24, que é uma habilidade que sempre nos acompanha desde o primeiro módulo, que essa habilidade espera que vocês sejam capazes de ler e interpretar tabelas e informações diferenciadas em diversos tipos de gráficos e em diversos tipos de tabela. Então, o que são nessa medida de capacidade que está aí no bloco de atividade de vocês? As medidas de capacidade, pessoal, elas estão relacionadas no nosso dia a dia. As principais medidas de capacidade que nós utilizamos, né, no nosso dia a dia é o litro com seus múltiplos e os seus submúltiplos e o metro cúbico. O litro, ele é geralmente utilizado para a gente medir a capacidade de líquidos, uma água, leite, suco, materiais de limpeza. Então, quando nós vamos medir algum líquido, nós sempre costumamos utilizar nessa medida de capacidade, que é o litro. O metro cúbico, ele é utilizado para medir o volume, né, o que cabe dentro também de alguma coisa, mas é mais utilizado para medir caixas, cômodos, malas, entre outros objetos. Os múltiplos do litro, o múltiplo principal é o mililitro, e o submúltiplo principal, né, do metro cúbico é o centímetro cúbico. Nesse bloco de atividade, nós demos ênfase aos múltiplos e aos submúltiplos do litro. O metro cúbico, que é outra medida de capacidade, nós vamos estudar em alguns blocos mais à frente. Então, quais são os múltiplos e os submúltiplos do litro? Então, o litro, né, é a unidade de medida principal de capacidade, e os submúltiplos do litro, que são as unidades menores. Nós temos o decilitro, o centilitro e o mililitro, que é a principal unidade menor, né, de medida de capacidade que nós utilizamos. O litro, né, também ele tem múltiplos, né, que são aquelas unidades maiores dentro da medida de capacidade. Então, quais são as unidades maiores, né, que vêm depois do litro? Nós temos o decalitro, o hectolitro e o quilolitro. Se vocês prestarem atenção e fazerem as relações com os nomes, vocês irão perceber que os nomes são bem parecidos com os que nós aprendemos no nosso bloco anterior, quando nós estávamos estudando as medidas de massa. Né? Lá na medida de massa nós tínhamos que a unidade principal era grama, o múltiplo principal era o quilograma e o submúltiplo principal era o centigrama. Nesse aqui, ó, nós temos o litro como unidade principal, né, da medida de capacidade, nós temos o quililitro como submúltiplo, perdão, como múltiplo maior, né, da medida de capacidade, e nós temos o mililitro como a unidade menor da medida de capacidade. Então, nós utilizamos o litro para medir unidades ou capacidades normais, por assim dizer, também capacidades grandes, e quando a gente vai medir coisas bastante pequenas, a capacidade de coisa muito pequena, nós utilizamos ali, então, o mililitro. Aqui nesse slide eu apresento para vocês, nessa tabela de conversões. Assim como as outras medidas que nós aprendemos, a medida de capacidade, a medida de massa, né, que é o grama, unidade principal, e a medida de distância, né, que são os quilômetros e os metros, as medidas também de capacidade, nós utilizamos uma tabela bem básica para fazer aquelas conversões de unidade. Então, nós temos aqui, ó, à esquerda, né, aqui da tela, do litro, nós temos os múltiplos do litro, que são o quilolitro, o hectolitro e o decalitro. À direita, nós temos os submúltiplos, que são as unidades menores do litro,
que é o decilitro, o centilitro e o mililitro. Então, todas as vezes que nós quisermos converter uma unidade maior para uma unidade menor, cada mudança que nós fazemos aqui, ó, que vocês estão vendo no cursor do mouse, nós vamos multiplicar por 10. E todas as vezes que nós temos uma unidade menor e queremos converter para a unidade maior, que é voltando, né, da direita para a esquerda, nós vamos dividir esse número aqui por 10. Lembrando que essas multiplicações, elas serão feitas sempre que você fizer uma mudança de casa, de uma maior para uma casa menor. E quando a gente vai converter uma casa menor para uma casa maior, nós falamos aqui de casa, de mililitro para centilitro, decilitro, até chegar no litro, cada uma dessas mudanças de casa, nós vamos aqui dividir o número por 10. Falando assim, parece que é bastante complicado, mas nos exemplos que nós vamos ver mais na frente, a gente vai perceber que fazer essas conversões é bastante simples e bem fácil. Aqui nós temos, pessoal, apresentando para vocês, né, algumas considerações importantes a respeito das medidas de capacidade. Então, nós temos que 1 litro, né, equivale a 1.000 ml. Dentro de 1 litro, nós podemos ter a medida de meio litro, que equivale a 500 ml. Né? O meio litro nada mais é do que dividir o número por 2, né, que é a metade. Então, 1.000 dividido por 2, que é 1.000 mililitros, dá 500 mililitros. 1/4 de 1 litro, que é a mesma coisa que pegar 1.000 e dividir por 4, vai dar 250 ml. E 1/5 do litro, que é a mesma coisa que você pegar 1.000 e dividir por 5, vai ser igual a 200 ml. Aqui nós temos algumas observações importantes também para vocês. Então, vamos lá. Para a gente converter litro para mililitro, é bastante simples. Nós multiplicamos o número que nós temos por 1.000. Então, por que é por 1.000? Lembra daquelas mudanças de casas? Vamos aqui voltar para o slide anterior. Nós estamos aqui no litro para converter para mililitro. Ó. Nós estamos no litro. Quantas casas nós vamos andar? 1 decilitro, 2 centilitro, 3 mililitros. Então, nós andamos 3 casas. Quando nós fazemos 10 vezes 10, 100 e vezes 10, 100 vezes 10, né, vai dar 1.000. Por isso que, para assim, nós fazemos uma conta mais rápida, para nós transformarmos litro para mililitro, é só pegar o número e multiplicar por 1.000. Por exemplo, se nós temos 5 litros, para converter para ml, basta pegar 5 e multiplicar por 1.000. Como é que nós fazemos a multiplicação por 1.000? Lembra que nós aprendemos isso no nosso bloco anterior? Nós repetimos um número, 1.000 tem 3 zeros. Nós colocamos 3 zeros na frente do número. Então, 5 litros vai ser igual a 5.000 ml. Converter 7 litros para ml é você pegar 7 e multiplicar por 1.000. Como nós multiplicamos por 1.000? Repete o número que é 7. 1.000 tem 3 zeros, a gente acrescenta 3 zeros na frente do número. Então, 7 litros vai ser igual a 7.000 ml. Para a gente fazer o processo contrário, que é converter mililitro para litro, nós fazemos também a operação inversa aqui. Nós vamos dividir agora o número por 1.000. Por exemplo, ó, se nós temos 1.500 ml, para transformar para litro, nós vamos dividir por 1.000. Como é que nós fazemos essa divisão? Contamos a vírgula, né, 3 casas, né, da direita para a esquerda. Então, a vírgula aqui, ó, está no final do cursor que vocês estão vendo aqui na tela, ó. Vamos voltar 3 casas da direita para a esquerda, ó. 1, 2, 3. Parou aqui no ponto, ó. Então, vai ficar 1,5 litros. Vamos converter 2.000 ml para litro. Vamos novamente contar 3 zeros, ou 3 casas, né, da direita para a esquerda. Lembra que a gente sempre conta aqui do final do número, ó. A gente conta 1, 2, 3. Parou aqui no 2. Então, vai dar 2 litros. Como é que eu converto 3.568 ml para litros? Do mesmo jeito, vou contar a vírgula da direita para a esquerda. Então, vem aqui, ó, 1, 2, 3 casas. A vírgula parou aqui, ó, entre 3 e o 5. Então, vai ficar 3,568 litros.
Ah, professor, não compreendi muito bem essa questão de multiplicar por 1.000 ou dividir por 1.000. Não se preocupe com isso agora por enquanto. Essa atividade é apenas para dar um exemplo para vocês, como se faz essas multiplicações. Há um conteúdo no quinto ano que é chamado de operações com números decimais, que é onde a gente vai aprender a fazer as operações com os números que possuem vírgula. Quando a gente chegar nesse conteúdo realmente de modo presencial, vocês verão que fazer essas multiplicações e essas conversões aqui com os números com vírgula, né, que são os números decimais, eles são bem fáceis de se fazer, tá bom? Agora eu apresento para vocês aqui, pessoal, uma visão geral do nosso bloco 9 de estudo da disciplina de matemática. Então, vamos lá. Então, quais questões que vocês vão ter que se desdobrar um pouquinho mais, são questões que possuem cálculo, e vocês terão que resolver esses cálculos. São as questões 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 e a questão 9. Aparentemente parece que são questões, muitas que têm cálculos, né? Mas daqui a pouco, quando a gente for analisar questão por questão, vocês vão ver que os cálculos que estão envolvidos nessas operações são cálculos bastante simples. Vocês conseguirão responder sem nenhuma dificuldade. E as questões que não possuem cálculo matemático, né, que vocês deverão ler, interpretar e resolver com essa base interpretativa que vocês possuem, são a questão 1, 2 e a questão 10. Agora, como se dará, né, a nossa atividade? O nosso vamos praticar um pouco? E agora eu convido vocês a acompanharem comigo, então, o nosso bloco 9 de atividade. Então, conforme eu falei para vocês, a questão ela não possui cálculo. Né? O que fala aqui a questão 1? Complete as frases com a capacidade adequada. Litro ou mililitro? Vamos aqui relembrar? Quando a gente quer medir uma capacidade normal, digamos assim, né, e não muito grande, nós utilizamos o litro. Agora, quando a gente quer medir coisas bastante pequenas, a capacidade de coisas muito minúsculas mesmo, nós vamos utilizar o mililitro. Então, nessa questão 1, ó, vocês vão escrever aqui nesses espaços aqui, ó, nesses traços, o nome litro ou mililitro. Lembrando que, para medir coisas grandes, nós utilizamos o litro, e para medir coisas pequenas, nós utilizamos o mililitro, tá bom? Não coisas tão grandes, nem tão coisas também muito pequenas. Vamos aqui falar melhor. Para capacidades normais, né, nós utilizamos o litro. Para coisas muito pequenas, nós utilizamos o mililitro. Na questão 2, ela também não possui cálculo matemático. Fala o seguinte, ó. Afonso e Melissa foram ao parque. Como eles estavam com sede, foram comprar garrafas de água. Veja abaixo as garrafas compradas por cada um. Então, a Melissa comprou uma garrafa de 250 ml e o Afonso comprou uma garrafa de 500 ml. A letra A pergunta, né? Quem comprou a garrafa de maior capacidade? Então, vocês vão observar aqui as garrafas e ver quem comprou a garrafa maior. Quem comprou a garrafa com menor capacidade? É só observar aqui também e responder. Então, na questão 2, basicamente, os cálculos dela são bastante simples. Na questão 3, ó, fala o seguinte: seu Antônio é um fazendeiro que vende o leite de suas vacas. Todo dia, ele tira um balde de leite de sua vaca mimosa. Observe a imagem e depois responda. Né? Aqui está o litro de balde que o seu Antônio tirou da sua vaca aqui. Agora está aqui, ó. O litro, né, o balde, aliás, que o seu Antônio tira, é de 10 litros. Se num dia ele tira 10 litros de leite, né, em 2 dias, quantos litros de leite seu Antônio vai tirar para ele consumir? Então, basta você pegar 2, né, e multiplicar por 10. Aí você terá uma resposta aqui da letra A. Na B fala o seguinte, ó. Dona Maria pediu para seu Antônio colocar o leite do balde em 5 garrafas. Quantos litros devem ser colocados em cada garrafa para que eles tenham a mesma capacidade? Agora aqui, ó, é o balde de um dia só. E num dia só, o seu Antônio tira 10 litros. Então, nós vamos ter que pegar os 10 litros e vamos dividir em 5 garrafas iguais. Lembra que vocês receberam 2 vezes já a tabuada da multiplicação e da divisão? Então, para responder a letra B aqui da questão 3, basta observar a tabuada de 10 da divisão que vocês têm junto com vocês aí, tá bom?
Na questão 4, fala o seguinte, ó. Observe as imagens abaixo e depois responda. Então, nós temos que 4 copos, eu encho uma jarra de 500 ml, né, de meio litro. Com 3 mamadeiras, eu encho uma jarra de 1 litro. E com 2 jarras menores de meio litro de 500 ml, eu formo 1 litro. Então, a letra A fala o seguinte, ó. Para encher uma garrafa de meio litro, utiliza-se quantos copos tem aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós utilizamos 5 copos, com a capacidade de quanto ml cada um? Aqui é só você parar um pouco e pensar. Se 5 copos formam uma jarra de meio litro, né, que é 500 ml, então, cada copinho desse aqui vale quanto? É só vocês pensarem um pouquinho e chegar a uma conclusão bem fácil. Na letra B fala o seguinte, ó. Com 1 litro de leite, é possível encher, aqui 1 litro de leite, ó, quantas mamadeiras? Ó? 1, 2, 3, 4 mamadeiras. Pois cada uma tem a capacidade de quantos ml? Olha só, para a gente saber esse resultado aqui, ó, basta nós pegar 1 litro e dividir por 4. Mas 1 litro vale quanto em ml? 1000 ml. Lembra que para a gente converter litro para mililitro, nós vamos multiplicar por 1000. Então, 1 vezes 1000 dá 1000. Agora a gente vai pegar esse número aqui, ó, letra B, vamos pegar 1000 e vamos dividir pelo número 4. Vamos aqui fazer essa divisão juntos? Percebam o seguinte, ó. Para a gente realizar uma divisão, aqui eu já deixei montado para a gente, né? O algoritmo de Euclides, né, que é o método da chave que nós vimos ano passado. O número, pessoal, só vai ser divisível pelo outro se ele for maior ou igual. Então, percebam que 1 é menor que 4. Não dá para a gente dividir. Mas eu passando aqui, ó, um númerozinho aqui, ó, um sinalzinho, nós vemos que 10 é maior que 4. E 10 dá para dividir por 4. O que nós vamos fazer aqui agora? Eu montei aqui do lado, ó, um tabuadozinho da multiplicação do número 4. Para a gente ver qual número que multiplicado por 4 vai chegar mais perto do 10. Então, vamos lá, ó. 4 vezes 1 vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. 4 vezes 3 vai dar 12. E 4 vezes 4 vai dar 16. E 4 vezes 5 vai dar 20. Lembrando que essa tabuada aqui da multiplicação do 4, assim como os demais números, já estão com vocês, porque já foi encaminhado com o bloco de atividade anterior. Então, qual número que eu multiplico aqui por 4 é o que vai dar mais perto de 10, ó? Não pode ser o 3, porque 3 vezes 4 dá 12, passou de 10. Então, vai ser o número 2, ó. Pois 4 vezes 2 vai dar 8. Então, vou colocar o 2 aqui, e agora eu vou multiplicar, ó. 2 vezes 4 vai dar 8. E agora aqui, ó, eu vou subtrair esse valor. Então, quanto que é 10 menos 8? 2. Só que agora, ó, voltamos naquele mesmo impasse, ó. Que impasse é esse? O número só divide por outro se ele for maior ou igual. 2 não divide por 4, ó. Mas lembra desses zeros aqui, ó, nós ainda não utilizamos eles. Então, aqui, ó, agora, eu vou repetir ou baixar o zero que está aqui em cima, ó. Esse primeiro zero. Fazendo isso, ó, eu formo agora o número 20. 20 é maior que 4 e é possível dividir 20 por 4. Então, olhando aqui a tabuada do 4, ó, qual o número que eu vou multiplicar por 4 que vai dar 20? Opa, temos um número aqui, ó, que é o número 5. Então, 5 vezes 4 vai dar 20. E vamos colocar o número aqui de baixo, ó. Coloquei o número aqui para a gente fazer a subtração. 20 menos 20 vai dar 0. Pronto. Só que aqui ainda tem um zero que eu não fiz a multiplicação, ó. A divisão, aliás. Então, eu vou repetir novamente aqui embaixo. Repita aqui o zero, ó. E todas as vezes, pessoal, que eu baixo um zero, mas não tem mais como eu utilizar ele para fazer a divisão, novamente, eu pego e repito aqui na frente, ó. Então, na letra B, ó. Com 1 litro de leite é possível encher
as 4 mamadeiras, pois cada uma tem a capacidade de quantos? 250 mililitros. Nós fazemos isso realizando essa divisão que vocês viram agora aqui, tá bom? Quem não compreendeu essa divisão do processo, eu incentivo vocês, desde já, a aplicarem bastante em casa, estudando a tabuada tanto da multiplicação como da divisão que vocês receberam, tá bom? Na questão 5, nós temos aqui um problema que vocês deverão resolver. Fala o seguinte, ó. Em um barril há 35 litros de vinagre. José encheu garrafões de 5 litros cada, né? Quantos garrafões José encheu? Então, se tem 35 litros de vinagre e ele encheu 5 garrafões, basta pegar 35 e dividir por 5. Essa operação tem na tabuada de vocês. Questão 6 fala o seguinte, ó. Numa bomba de gasolina de um posto, há 350 litros de óleo diesel. Já foram vendidos 135 litros de óleo diesel. Quantos litros de óleo diesel ainda restam na bomba? Para resolver essa conta aqui, vocês deverão utilizar a subtração. Então, é só subtrair 350 de 135 que vocês terão aqui o resultado. Ok? Questão 7 fala o seguinte, ó. Na casa de Maria, gastam-se 100 garrafas de 1 litro de água. Para economizar, os pais de Maria decidiram comprar a água em garrafões de 5 litros. Então, quantos garrafões são necessários para substituir as 100 garrafas? Para fazer esse cálculo aqui, nós vamos utilizar a divisão. Então, vocês deverão dividir 100 por 5. E aí, vocês irão realmente descobrir quantos galões de água foram aqui substituídos na casa de Maria. Na questão 8, fala assim, ó. Resolva os problemas abaixo envolvendo as medidas de capacidade. E não esqueça de escrever no final do problema, né, a resposta. Então, na letra A, fala o seguinte, ó. Minha avó tem uma máquina de lavar que consome 25 litros de água em cada lavagem. Quantos litros de água ela consumirá em 8 lavagens? Para resolver esse cálculo aqui, então, vocês deverão pegar 25 e multiplicar por 8. E no final, não esqueça de escrever a resposta do problema. A letra B fala o seguinte, ó. Erivan Júnior guardou no depósito 36 garrafas de 2 litros de água cada um. Quantos litros de água ele guardou no depósito? Então, para fazer esse cálculo aqui, basta você pegar o 36 e multiplicar por 2. E você vai saber quantos litros de água ele guardou no total nessas 36 garrafas. A letra B fala que Gabriele, né, guardou em um depósito 675 litros de óleo de fritura para revender para empreendedoras que fazem sabão de álcool. Ela revende, né, o óleo de fritura em latas que comportam 5 litros. Então, quantas garrafas de óleo ela pode encher com 675 litros de óleo? Né? Então, para fazer esse cálculo aqui, vocês deverão efetuar uma divisão de 675 dividido por 5. Na questão 9, é uma questão de leitura e interpretação de tabela, né, que vocês conseguiram assim fazer sem muita dificuldade. E na questão 10 também nós apresentamos aqui para vocês, né, um gráfico pictórico que vocês deverão ler e analisar aqui esse gráfico e responder aqui as questões propostas. A questão 10 não possui cálculo matemático. Agora, a questão 9, né, ela possui cálculo matemático. Então, vamos só aqui interpretar ela direitinho, né, para vocês conseguirem fazer ela sem nenhum problema ou em nenhuma dificuldade. Então, fala para você ler e interpretar a tabela abaixo. Então, quantidade de leite consumido numa semana. Ana Joaquina consome 2 litros de leite por semana, Ian Silva, 5 litros, Verônica Caroba, 3 litros, Ego Gabriel, 4 litros, e Gabriel Marinho consome 6 litros de leite. Então, sabendo que 1 litro de leite enche 5 copos, né, de 200 ml, responda quantos copos de leite por semana são consumidos por Ana Joaquina. Então, para saber esse cálculo aqui, ó,
Basta vocês pegarem aqui esses valores aqui, ó, dos litros e multiplicar por 5. Então, Ana Joaquina consome quantos copos, né, de 200 ml? Vou pegar 5 vezes 2, 10. Então, a Ana Joaquina consome, né, 10 copos de leite por semana. E assim por diante. Vamos pegar 5 litros que o Rian consome e vou multiplicar por 5, e assim também com os mesmos outros valores, tá bom? Então, pessoal, ó, esse é o nosso bloco 10, né, de atividade remota, envolvendo medida de capacidade, onde nós vimos que a principal medida de capacidade é o litro, e o principal submúltiplo da medida de capacidade que nós utilizamos é o mililitro. Aqui está a nossa videoaula, né, nossa explicação de questão por questão. Eu quero dizer para vocês que eu espero que vocês consigam resolver esse bloco de atividade assim, com bastante fluidez, né, sem muita dificuldade. Mas se tiverem qualquer dúvida, basta entrar em contato comigo e utilizar, né, as terças-feiras que eu e o professor Josimar nos dedicamos, né, para os plantões pedagógicos via Google Meet. Basta acessar lá aquele link que nós disponibilizamos no grupo, né, para vocês assim assistirem nossas videoaulas. Obrigado por todo mundo, né? Boa quinzena de estudo para vocês e até a nossa próxima videoaula no nosso bloco 10 de atividade remota.